Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros e no vídeo de hoje eu vim responder com vocês a tag do 50%. É uma tag que eu já respondi, eu acho que 3 vezes, talvez essa aqui seja a 4ª vez que eu tô respondendo aqui no canal. Uma tag que eu gosto bastante, eu acho interessante, eu gosto das perguntas. Uma ou outra pergunta eu acabo não respondendo porque não tenho exatamente o que colocar nelas, mas as demais eu consegui responder todas. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se forem comprar qualquer um dos livros citados nesse vídeo ou qualquer outro livro que a Amazon venda ou qualquer outra coisa que eles vendam, não esqueçam de usar meu link que tá aqui embaixo. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão, o valor não muda em nada pra vocês. Também se inscrevam aqui no canal se vocês não são inscritos, deixem sua curtida. Deixem aqui nos comentários, por favor, o que vocês leram, que vocês gostaram nesse primeiro semestre, ou algum livro que vocês acham que vai ser bom de ler no segundo semestre. Se vocês tiverem alguma indicação pra mim, também podem deixar aqui que eu vou estar dando uma olhada. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado os últimos vídeos, espero que estejam gostando. Eu não sei se esse vídeo vai sair na primeira ou na segunda semana de julho, mas no máximo na segunda semana de julho ele deve estar no canal. Na primeira semana não tenho certeza, porque eu provavelmente vou fazer algum vídeo relacionado à promoção que vai ter do Prime Day da Amazon, então vou acabar priorizando provavelmente algum vídeo nesse sentido, mas no máximo na segunda semana de julho esse vídeo já vai estar no canal. Eu trouxe também alguns dos livros para poder mostrar para vocês, não todos os que eu li, mas assim alguns deles. Eu vou começar, na verdade, comentando sobre o que eu li no geral, porque eu fiz uma lista, se vocês não assistiram inclusive esse vídeo, tá aqui no canal, que são de 12 livros para 2026, que eu separei 12 livros para ler esse ano. Eu tenho feito isso nos últimos anos, eu nunca consigo ir muito bem, no entanto esse ano eu acho que eu tô indo mais ou menos bem. Eu acho que eu já li 3 ou 4 desses livros, mas eu preciso dar uma acelerada porque senão não vou conseguir. Então, para relembrar vocês, eu coloquei nessa lista o seguinte: Tres, A Garota do Mar Esmeralda, que eu já li, Mistborn, os 3 livros, não li ainda, Peter Pan, que eu estou lendo, Florispel Gernon, As Cavernas de Aço, a Saga dos Robôs. Eu coloquei a saga inteira, mas eu já li o primeiro, não sei se vou conseguir ler todos, mas eu coloquei pelo menos o primeiro. Crime e Castigo, Corcunda de Notre Dame, O Mágico de Oz, O Talentoso Ripley, Meu Pé de Laranja Lima, O Morro dos Ventos Uivantes, que é uma releitura e eu já consegui fazer, e Uma Questão de Química. Então eu trouxe para mostrar para vocês, eu tenho essa edição de bolso da Zahar do Morro dos Ventos Uivantes. É uma edição bem bonitinha, bem tranquila de ler, não tem notas explicativas nem nada, mas o texto tem um tamanho confortável e as páginas são boas, são de bom material, e eu acho que é bem útil essa edição. Então eu tenho essa aqui. Eu também tenho As Cavernas de Aço aqui para mostrar para vocês, que o box é bem ruinzinho, eu acho, mas os livros são bons, de boa qualidade. Acho que são bem tranquilos de ser lidos, são livros de ficção científica, tem um bom espaçamento nas páginas, eu acho que está numa boa edição, mas o box realmente deixa a desejar, na minha opinião. É bem para proteger o livro dele ficar, tipo, parado na estante e você não tira ele de lá, porque se você começar a mexericar muito nele, provavelmente vai dar ruim. E por fim, eu também trouxe a minha edição de Tres, A Garota do Mar Esmeralda. Ele é publicado aqui pela Trama, é uma edição capa dura, então assim, mais chique. Na capa tem toda essa parte assim, meio brilhante, metalizada. Por dentro, ele é assim, e ele tem alguns desenhinhos, e o tamanho da letra é bem confortável até. O que acontece de diferente dentro é que tem uma ou outra ilustração, e no início dos capítulos tem essas ilustrações aqui, que são bonitinhas. Então eu tenho essas 3 edições. Dos 12 livros então que eu separei, eu já consegui ler 3. Eu estou lendo no momento Peter Pan, que eu também tenho essa edição aqui, vou mostrar para vocês. Essa edição aqui, também da Zahar, mas nesse caso aqui é uma edição ilustrada e comentada, uma edição maior do que a edição do Morro dos Ventos Uivantes, que é pequena. Aqui, ó, comparando para vocês, essa aqui é bem maior. O texto aqui é o texto integral, tem uma parte no início com alguns comentários e eu acho que tem um pós-fácil também. O tamanho de letra é bem confortável também. E ele tem algumas ilustrações que são do livro original, como essa aqui, por exemplo. Todas em preto e branco. E a parte de dentro da folha de guarda é assim, que é bem bonitinha. Então é uma boa edição e tá bem caprichada, eu acho. Eu tô lendo essa aqui no momento e eu planejo, depois de terminar Peter Pan, ler o Florispel Gernon, e depois vamos vendo o que acontece. Acho que eu vou ficar devendo vários desses livros, mas ainda assim acho que vou ir melhor do que ano passado, que eu li muito pouco da minha listagem de 12 livros pro ano. Eu já consegui ler até o momento 10 livros, 2 foram audiolivros, que não é exatamente algo que eu consumo com muita frequência. No entanto, esse ano peguei 2 que funcionaram pra mim, foram releituras, e depois vou comentar um pouco mais com vocês. Estou gostando da minha experiência, na verdade, com os audiolivros, tem sido bom. Eu tô com um agora muito interessante, que depois eu quero comentar um pouco mais com vocês, que eu tenho gostado. E vamos vendo como é que vai ser. Porque eu já tentei utilizar os audiolivros mais vezes, nunca funcionou muito pra mim. Mas os que eu peguei esse ano, acho que tem funcionado, acho que tem valido a pena. Inclusive, se vocês quiserem fazer um teste grátis, eu vou deixar aqui embaixo o link da Audible. Vocês provavelmente vão conseguir 1 mês ou 2 grátis, algo assim. E acho que vale a pena fazer o teste, ver se isso funciona ou não pra vocês. O que eu tenho feito é pegar audiolivros em inglês, e acho que tem sido muito bom.
bom. Acho que ajuda você a expandir vocabulário, a se acostumar com textos rápidos sem você estar exatamente lendo eles ou prestando atenção numa legenda. Acho que isso pode ser muito útil e para mim está sendo muito bom. Então isso tem sido algo que eu tenho feito e vou deixar aqui embaixo o link se vocês quiserem dar uma olhada e testar a Audible. Acho que está valendo a pena para que vocês possam ter uma experiência diferente, porque minhas experiências com audiolivros antes eu já tinha tentado alguns em inglês, mas nunca tinha gostado de nenhum. Agora peguei alguns que tenho gostado. Eu fiz 5 releituras até o momento, então foram 5 livros novos e 5 releituras. Os livros que eu li foi o seguinte: Teresa, a Garota do Mar Esmeralda, que eu tenho a edição aqui. Então, li esse aqui e gostei bastante, acho que vale muito a pena. Eu li A Geração Ansiosa, que eu vou deixar a capinha aqui porque eu não trouxe, mas é um livro que fala sobre comportamento, é um estudo que foi feito sobre, tipo, utilização de celular, tecnologia, redes sociais e o aumento de depressão, ansiedade e outras doenças, que na opinião do autor, as redes sociais e a tecnologia têm piorado muito toda essa situação. Eu reli também O Morro dos Ventos Uivantes, que eu também mostrei para vocês minha edição aqui, que é essa aqui. E eu li Sociedade do Cansaço, que eu sinceramente não sei se entendi completamente o texto. Acho que eu preciso fazer uma releitura desse livro. Ele é bem pequeno, é tranquilo de ler em relação ao número de páginas, mas eu sinto que ele é bastante denso e eu não sei se eu aproveitei completamente a leitura. Acho que eu preciso fazer uma releitura dele. Eu li As Cavernas de Aço, então, o primeiro volume também. Devoradores de Estrelas foi uma releitura, gosto muito, acho que vale muito a pena e vou comentar um pouco mais depois com vocês. Eu fiz releitura de Diário de um Banana, Hodder, que é o cara, o volume 2, então. Gosto muito da série do Diário de um Banana, acho muito divertida e acho que vale muito a pena se você tem um filho pequeno, um primo, um sobrinho, ou algum amigo que tem filhos pequenos. Acho que é uma série que vale muito a pena. Eu lembro que quando eu era adolescente, na minha cabeça eu tinha 2 ou 3 desses livros, porque eu lembro de ter lido alguns deles. No entanto, eu acho que eu só tinha um e o restante eu peguei emprestado de algum amigo da escola, provavelmente. Acho bem divertido e vale a pena. Eu reli Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse foi no audiolivro e foi em inglês. Acho que a locução é muito boa e muito bem feita. E também ouvi o da Câmara Secreta. Acho que os dois são muito bem feitos. O narrador, ele tem todo um tom de voz, uma entonação que ele vai dando para a história, que torna ela muito envolvente, muito interessante. E principalmente no meu caso, que eu já li os livros várias vezes e já assisti os filmes várias vezes e que eu conheço a história muito bem, foi legal ver a história com esses novos olhos de uma releitura de uma forma diferente. Porque eu nunca tinha ouvido os audiolivros nem em português nem em inglês, nunca tinha tido essa experiência e estou gostando bastante. Acho que vou continuar com isso e provavelmente eu vi a série inteira até o final do ano, porque eu não tinha pensado em reler Harry Potter esse ano. No entanto, com o lançamento da série e o trailer saiu e me chamou a atenção, eu acabei tendo vontade de voltar para esse universo. Estou gostando da minha experiência até o momento e eu finalmente terminei de ler O Ato Criativo, que é um livro que eu tô lendo, sei lá, desde agosto ou setembro do ano passado. De vez em quando eu pegava nele, lia um pouco e depois eu deixava de lado, depois pegava e lia mais um pouco e deixava de lado. Acho que é um livro interessante, acho que tem uma mensagem interessante, só que é um livro meio que para isso. Você vai pegando ele aos poucos e lendo ele aos poucos, porque ele tem várias ideias, mas são vários textos que estão arrumados dentro desse livro. Não é exatamente como se ele fosse uma história. Você não vai ler uma história, nem um relato. É um livro com várias ideias e insights que o autor vai trazendo da vivência dele em relação à criatividade. Gostei, foi interessante, talvez um pouco extenso, não sei. Talvez foi a forma que eu peguei esse livro para ler, mas ainda assim gostei bastante. Acho que vale a pena. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, acho que é um livro legal para ter na cabeceira da cama e você ir pegando de vez em quando e dando uma olhada nele, lendo alguns capítulos. Os capítulos são curtos e são tranquilos de ser lidos. O texto é bastante acessível, só que eu acho que esse meu problema de ter lido o livro durante tanto tempo talvez me prejudicou um pouco, porque por mais que eu acho que esse livro não é para você pegar e ler ele inteiro num dia, também acho que o jeito que eu fui lendo me prejudicou. A primeira pergunta da tag é o seguinte: o melhor livro que você leu até agora em 2025? Eu acho que o melhor livro que eu li até agora, na verdade, é um livro que eu estou lendo. Eu vou comentar brevemente sobre ele, que é um livro do Bill Bryson, chamado Em Casa, uma breve história da vida doméstica. Esse livro aqui é muito interessante, é muito legal como o autor vai colocando no texto vários elementos da vida doméstica, não só sobre a casa, mas tipo sobre alimentação, sobre serviços domésticos, sobre funcionários em casa. Tem várias coisas que ele coloca aqui que são interessantíssimas. É quase como se fosse um livro que vai ter como pano de fundo a casa, mas na verdade vai ser um livro de história. Eu gostei muito até o momento da forma como o autor escreve, estou gostando muito do livro. Tenho interesse, inclusive, de ler O Breve História de Quase Tudo, que é um outro livro do autor que é bastante famoso. E eu tenho Shakespeare, uma biografia dele, que eu já comecei, dei uma pausa, mas vou retomar essa leitura, talvez comece do início, não sei. Mas com certeza vou
finalizar esse livro e o do Shakespeare que eu tenho, e depois eu gostaria de comprar esse outro livro que eu comentei com vocês dele, que parece muito interessante, mas esse aqui, muito legal. Esse autor tem um jeito de escrever que torna tudo muito interessante na forma que ele vai retratando a vida doméstica, familiar, e que ele vai colocando toda essa parte histórica. É bem legal. Tem algumas imagens, não muitas, mas tem algumas, e o corte dele é laranja, então ele é um pouco diferente dos livros que eu tenho, é bem bonito. Estou gostando bastante desse aqui. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. Eu só fiz uma continuação de leitura, que foi ouvir Harry Potter e a Câmara Secreta. Gostei muito da minha experiência, e uma coisa que eu percebi, que eu acho que eu não tinha percebido antes, é como a história é muito bem construída. Nada vai acontecer do nada. Os personagens, as situações vão sendo colocadas, e quando a gente chega no grande final da história, a história está pronta para receber todos esses detalhes que poderiam ser tirados completamente da cartola. A autora poderia decidir, agora a gente vai explodir isso e fazer mais aquilo, mas ela não precisa fazer isso, porque ela foi construindo durante toda a história, colocando os elementos lá. Eu acho que é uma coisa que eu nunca tinha reparado, mas os elementos estão realmente muito bem colocados no livro, de uma forma que no final a história faz completo sentido e as coisas acontecem sem ser tudo de uma forma muito mirabolante. Então eu gostei muito disso, e gostei muito de fazer essa releitura de uma forma diferente, porque a Câmara Secreta não é dos meus favoritos. No entanto, gostei muito da minha experiência dessa vez, e acho que se tornou uma história que eu gosto um pouco mais do que eu gostava antes. Não que eu não goste da Câmara Secreta, no entanto, não é dos meus favoritos, e eu tenho outros que eu prefiro. Dessa vez gostei bastante da minha experiência. Geralmente é um livro e um filme que eu meio que dou uma pulada, mas dessa vez gostei bastante. A terceira pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Eu coloquei um livro do Ian McEwan, que foi lançado agora dia 12 de maio de 2026, pelo menos no Brasil, que é O Que Podemos Saber, e vou ler com vocês a sinopse porque eu achei bastante interessante. Como a história da literatura é escrita. Em 2014, em um jantar de intelectuais, um poema supostamente brilhante é lido por Francis em homenagem à sua esposa. No entanto, nenhuma cópia do texto é encontrada, apesar de tudo no século XXI ser registrado digitalmente, de e-mails a mensagens instantâneas privadas, um vasto material que apenas 100 anos depois poderá ser acessado. Em 2119, em um mundo alagado e em vias de reconstrução, sob um novo modelo, o professor Thomas segue obcecado por encontrar o poema. A jornada de Thomas nos leva a reconstruir a vida antes da tragédia global, até a descoberta de segredos inconfessáveis. O deslocamento temporal de ficção científica encenado por McEwan, mesclado ao seu estilo realista, perturba pela coragem e o arrojo de suas ideias. Afinal, o que pode a literatura e as artes diante do apocalipse iminente? Parece um livro muito interessante, eu ouvi falar bem. Tem um moço que eu sigo nas redes sociais que leu esse livro e falou bastante bem dele. Falou que a história é muito bem construída, e fiquei interessado em ler esse aqui. A quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu fui dar uma olhada nos lançamentos que vão acontecer esse ano, agora no segundo semestre. Eu não consegui encontrar nada que eu realmente tivesse muito interesse. No entanto, eu coloquei aqui um livro da Tamara Klink, que eu já dei uma olhada e me parece bastante interessante. Ele foi lançado agora dia 5 de maio, que é o Bom Dia Inverno. E o que fala no site da Amazon é: durante 8 meses, Tamara Klink viveu sozinha num pequeno veleiro preso no mar congelado do Ártico groenlandês. Depois de uma longa preparação e de atravessar o oceano desviando de icebergs, ela ancorou em um fiord escuro sem saber se estava pronta para o que iria encontrar. Em Bom Dia Inverno, os leitores são convidados a conhecer de perto os perigos e as alegrias dessa viagem extremamente arriscada. Nessa experiência de isolamento radical, em meio a auroras boreais e visitas inesperadas de raposas, focas e outros animais selvagens, o silêncio se torna palco para reflexões profundas sobre a liberdade, a cultura, o futuro do planeta e o modo como escolhemos viver. Parece um livro muito interessante e é um relato dela, né, sobre a experiência que ela teve. Parece legal e fiquei interessado em ler esse aí. Eu sei que não é um lançamento que vai acontecer no segundo semestre, no entanto é um livro que foi lançado esse ano. A quinta pergunta: o livro que mais te decepcionou até agora? Eu acho que nenhum, no entanto, como eu comentei com vocês, eu acredito que eu preciso fazer uma releitura de Sociedade do Cansaço, não sei se vai acontecer esse ano, mas em algum momento eu acho que eu preciso reler esse livro, porque eu sinto que eu não entendi grande coisa desse livro. Eu acho que ele tem talvez mais a dizer do que eu absorvi, e acho que eu fiquei meio perdido por ser um texto muito técnico. Não sei se outras pessoas tiveram a mesma experiência, eu espero que eu não seja o único. No entanto, talvez fazendo uma releitura eu consiga entender ele um pouco melhor. A sexta pergunta é o livro que mais te surpreendeu até agora. Eu vou falar Cavernas de Aço.
Eu gostei muito da forma como a relação humano-robô acontece nesse livro. Já li outros livros do Asimov, no entanto esse aqui tem uma relação muito diferente e eu gostei de ver essa relação acontecendo porque é uma sociedade que tem um grande preconceito com robôs e que de repente um policial precisa se unir a um robô para fazer uma investigação interplanetária e descobrir o que aconteceu, porque aconteceu um crime e eles precisam solucionar juntos, já que os dois povos estavam envolvidos quando esse crime aconteceu. É interessante, é uma história meio rápida. Eu não consegui descobrir assim logo de cara quem era a pessoa, mas depois quando foi chegando no final, eu acho que eu já sabia mais ou menos quem era o suspeito. E pelo que eu me lembro, eu acertei e eu gostei bastante e tenho vontade de continuar a série. A sétima pergunta é: novo autor favorito que lançou seu primeiro livro este ano ou que você conheceu recentemente? Eu vou ter que falar de novo do Bill Bryson. Estou gostando muito da narrativa do Em Casa, acho que é uma narrativa muito bem construída e ele tem um texto muito tranquilo e muito leve de ser lido. Eu estou na página 135, ainda falta um bom bocado, no entanto, minha experiência tem sido muito positiva. E eu vou falar de um outro autor que eu estou consumindo ele em audiolivro, que é o Patrick Radden Keefe. Eu estou ouvindo um livro dele chamado London Falling, acho que esse é o nome. É extremamente interessante, eu não vou conseguir trazer grandes detalhes aqui, mas é o seguinte, teve um rapaz que aconteceu uma situação com ele em 2019, acho que foi uma situação verídica, e o autor vai reconstruir toda a história até a gente chegar nessa situação fatídica do que aconteceu nessa manhã de 2019. Esse rapaz se jogou de um prédio e não se sabe o porquê, ele parecia um rapaz completamente normal, e a família dele de repente descobre que esse rapaz que tem uns 20 anos está envolto numa teia de mentiras e máfia louquíssima. É muito interessante ver como essa história vai se desdobrando e como todos os relacionamentos que permeiam a vida desse rapaz, tirando a família, são pessoas assim completamente duvidosas. É uma história real, está sendo bastante interessante. Eu não tô nem na metade ainda, mas quando eu terminar eu vou trazer aqui pro canal provavelmente algum vídeo comentando um pouco melhor. Tenho gostado muito da minha experiência, não é a primeira vez que eu ouço falar desse autor. Eu sei que ele tem um outro livro chamado Império da Dor, que esse é publicado no Brasil, não lembro por quem, acho que pela Intrínseca, e que eu tenho interesse em ler esse aí também, mas ele tem alguns outros livros que me parecem extremamente interessantes. Quero conseguir finalizar essa leitura em breve e dependendo de como for minha experiência, acho que eu gostaria sim de fazer outras leituras de livros do autor, que parece que tem textos muito interessantes e aborda situações realmente interessantes. A oitava pergunta é a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Nenhum, não tenho isso. Seu personagem favorito mais recente? Eu vou falar que é o protagonista de Devoradores de Estrelas, o Ryland Grace. Acho que é um personagem muito bem construído, muito divertido. Acho que ele tem os pés no chão, exatamente onde deveriam estar, por mais que ele esteja no espaço. Ele é uma pessoa que é muito consciente das decisões que ele está tomando e ele é construído de uma forma muito interessante, já que durante a história, a maior parte da história, ele está meio que sozinho. Eu acho que ele é um personagem muito bem construído porque ele nos ajuda a ler um livro e assistir um filme em que ele faz tudo acontecer, por mais que ele não esteja completamente sozinho, ele está basicamente sozinho e ele faz com que a história aconteça de uma forma muito tranquila, sem ser necessário grandes diálogos com outras pessoas e tudo mais. No entanto, eu sei que ele não está sozinho nessa história, tem um outro personagem muito importante também, eu gosto muito dele e acho que o outro personagem é muito bom também, mas eu gostei muito dele tanto no livro quanto na adaptação. Acho que ele está muito bem colocado nos dois lugares. A 10ª pergunta, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? Eu acho que eu nunca chorei com nenhum livro, então não coloquei nada nessa pergunta também. A 11ª pergunta é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu fiquei muito feliz de voltar para o mundo de Harry Potter esse ano, eu não estava planejando fazer isso, eu reli acho que os livros de Harry Potter todos em 2020, 21 e 22. Acho que já devo talvez ter lido a série umas 5 vezes, uma coisa assim. Foi uma série que me acompanhou por muitos anos, porque inicialmente eu demorei muito para ler todos os livros e depois eu reli eles várias vezes, porque eu não tinha muitos livros em casa, então assim, terminava e lia de novo, terminava e lia de novo. Daí depois ia, sei lá, para Jogos Vorazes, depois terminava Jogos Vorazes e voltava para Harry Potter. Não tinha tanto acesso a tantos livros como hoje em dia. E na minha cidade também não era tão fácil assim ter acesso a tantos livros. Tinha uma única livraria que eu saiba na minha cidade, uma livraria bem pequena. Tinha uma biblioteca pequena também e tinha a biblioteca da escola, mas também não tinha toda essa variedade de livros, ainda mais livros jovens. Então minhas leituras muitas vezes eram Harry Potter, que é um livro que eu gosto muito por vários motivos, então fico feliz de voltar para esse mundo e um dos principais motivos de eu ter voltado a ler os livros esse ano é por causa da série que vai lançar no final do ano no HBO. Ela vai ser lançada acho que é dia 25 de dezembro, eu até achava que era ano que vem, mas vai ser esse ano e eu tô gostando muito da minha experiência de poder fazer a releitura de uma forma diferente,
Depois eu vou trazendo um pouco mais para vocês aqui, mas tem sido bastante bom para mim. Não é algo que eu costumo consumir, como eu comentei com vocês, os audiolivros, mas essa experiência tem sido bastante positiva, para ser sincero. A 12ª pergunta é: melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2026. Eu só assisti a de Devoradores de Estrelas, que eu gostei muito, acho que está muito bem arrumada, muito bem acertada, tem um timing muito bem ajustado, tanto na parte de comédia quanto de drama. Acho que está uma adaptação muito bem feita. Para você que gosta de ficção científica, acho que vai funcionar muito. Para você que talvez não goste muito de ficção científica, acho que vale a pena dar uma chance, porque é um filme muito bem feito e que eu gostei bastante, acho que pode funcionar para você também. E o segundo que eu coloquei aqui, eu ainda não assisti, mas eu gostaria bastante de assistir Hamnet, mas antes de assistir, eu preciso terminar minha leitura, que eu já comecei, mas está meio pausada no momento. Eu tenho vontade de fazer essa leitura e depois assistir o filme, acho que nessa ordem vai ser melhor para mim. E eu fiz um vídeo recentemente, se vocês tiverem interesse, podem procurar aqui no canal, acho que foi o vídeo da semana passada ou de 2 semanas atrás, que é de 9 livros que vão virar ou já viraram séries ou filmes em 2026. Acho que tá um vídeo legal, tem uma seleção interessante, obviamente que tem vários outros que a gente pode fazer uma segunda parte se vocês tiverem interesse. No entanto, acho que o vídeo tá legal e se vocês ainda não assistiram, vão lá dar uma olhada. A 13ª pergunta é a sua resenha favorita escrita ou em vídeo que você fez até agora. Eu gostei muito da minha resenha de Devoradores de Estrelas. Se vocês quiserem dar uma olhada, podem dar uma olhada aqui no canal. O livro mais bonito que comprou ganhou este ano. Mostrando aqui para vocês. Eu comprei essa edição das Viagens de Gulliver, que é da Penguin Clothbound. Eu não tenho nenhum livro desse tipo de coleção, no entanto, comprei essa aqui. Gostei bastante. É uma edição bem simples, mas ela é bem bonita. A frente dela tá assim, aqui tá a lombada. Por dentro não tem meio nada demais. Tem uns mapas, mas é meio que isso, não tem ilustrações nem nada. Mas é uma edição muito bonita. Fiquei feliz de comprar ela e já fazem muitos anos que eu gostaria de ler As Viagens de Gulliver, então fiquei feliz com essa compra. Continuando, a 15ª pergunta: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu ia ficar muito feliz se eu conseguisse ler um livro que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem outros livros que eu gostaria de ler também. No entanto, se eu conseguir ler esse livro, que eu acho que é impossível, eu ficaria muito feliz, que é a biografia do Alexander Hamilton. Eu gosto muito da história dele, conheci por causa do musical que tem o Hamilton, que foi lançado em 2015, eu acredito, na Broadway. É um musical que mais ganhou Tony Awards, que é o prêmio principal do teatro. Ele acho que é o maior vencedor da história. Tem músicas muito boas, a história dele é interessantíssima. No entanto, a biografia que originou a peça de teatro, né, o musical, é imensa. Ela tem um total de 818 páginas. Tem umas pouquíssimas imagens no meio, como essa aqui, e mais um punhado delas. E o Hamilton é uma figura muito interessante. Ele é um imigrante que foi parar nos Estados Unidos de uma forma assim, muito por acaso. Ele era um garoto brilhante de uma família muito pobre de uma ilha no meio do Caribe. A ilha foi assolada por um furacão, a família dele, o pai fugiu, a mãe morreu, tinha morrido uns anos antes desse furacão. Depois a ilha ficou basicamente devastada, só que a população da ilha achava que ele era um garoto com um grande futuro, então eles juntaram dinheiro, mandaram ele para Nova York e ele foi parar lá durante toda a época da Revolução Americana. Ele foi o primeiro secretário do Tesouro americano e é uma figura interessantíssima. Ele teve como braço direito do George Washington, ele era uma peça muito central durante a Revolução Americana e a figura dele foi muito esquecida, até que em 2015 ele se tornou uma figura extremamente popular na cultura pop, muito por causa do musical, que é excelente, tem músicas excelentes e que conta muito bem a história dele. No entanto, eu desde então tenho vontade de poder ler essa biografia, que é imensa. Eu consegui comprar ela em inglês, em português ela está esgotada. Ela é publicada no Brasil pela Intrínseca, mas não consegui comprar essa edição pela Intrínseca. A gente consegue encontrar ela usada, mas é muito cara. Uns bons tempos atrás, sei lá, uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu lembro de encontrar essa biografia na Amazon por tipo R$20. Daí eu fiquei, depois eu compro mais pra frente quando eu for ler. Nunca mais encontrei e me arrependo, deveria ter comprado naquela época, porque ler uma biografia desse tamanho em inglês vai me demandar um bocado de tempo, mesmo em português já iria demandar, quanto mais em inglês. Ainda assim, gostaria muito de fazer a leitura desse livro esse ano. Não sei se vou conseguir ler ele inteiro esse ano, mas se conseguisse ler um pouco dele já ficaria feliz. É um homem que tem uma história muito interessante e que terminou sendo muito esquecido. Ele basicamente alcançou um pico imenso de popularidade nos Estados Unidos e acabou meio que em desgraça. A história dele, no final, é um bocado trágica por causa de várias decisões erradas que ele tomou e que acabaram levando a um final bastante ruim para ele e para a família dele também. Mas é um livro que eu teria muito interesse em ler, além de outros, esses 12 livros, por exemplo, que eu falei no início do vídeo, eu gostaria de ler todos esse ano. Não sei se vou conseguir ler todos, nem se vou conseguir ler esse.
No entanto, vamos ver como é que acontece até o final do ano. Esse seria um livro que eu gostaria de ler até o final do ano. Essas foram então as perguntas que eu separei dessa tag. Não sei se a tag que eu estou respondendo tem todas as perguntas certinhas. Eu acho que sim. Essa é pelo menos a tag que eu tenho usado nos últimos anos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se forem comprar qualquer um dos livros que eu comentei nesse vídeo ou qualquer outro livro, não esqueçam de usar meu link que está aqui embaixo. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão e o valor não muda em nada para vocês. E até o vídeo da semana que vem.